Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, na casa de oração, na igreja, aqui junto, pastor Jair, os irmãos, uma grande bênção estar aqui com os irmãos, buscando ao Senhor nessa noite mais uma vez, noite de adoração, noite onde Deus se faz presente em nossa vida, amém? Glória a Deus. Irmãos, esta noite nós vamos fazer um estudo da Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor, que os irmãos já me viram pregar algumas vezes, e eu gosto muito de falar sobre o céu, sobre salvação, sobre arrebatamento, sobre vida eterna, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre o céu, sobre a nossa salvação, amém? Então nós vamos estudar esta noite a palavra de Deus no livro de Apocalipse, glória a Deus. Mas antes de entrar em Apocalipse, nós vamos primeiro no Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro completo. A gente costuma pensar que o céu, salvação, arrebatamento, tudo que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, está apenas no Novo Testamento. Mas a Bíblia, como é um livro completo, no Antigo Testamento também fala sobre essas coisas. O arrebatamento também é citado no Antigo Testamento, a volta de Jesus e diversos assuntos. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui do arrebatamento no Antigo Testamento. Quando a Bíblia fala que Elias ele foi arrebatado ao céu, diz a Bíblia que Eliseu ele ficou vendo Elias subir. Ali é uma representação do arrebatamento da igreja. Elias representa o quê? A igreja que vai subir. Eliseu representa os que vão ficar, porque nem todos vão subir quando Jesus voltar. Nem todos estão preparados para a volta de Jesus. Então, muitos vão ficar naquele dia, infelizmente. Aleluia. Um outro exemplo na Bíblia, a história clássica de Noé. Quando a Bíblia fala que Deus envia o dilúvio sobre a terra, só foram salvos aqueles que estavam dentro da arca do Senhor. A arca representa a igreja, a casa de Deus, que nós temos que estar firmes na casa do Senhor. O salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando veio o dilúvio, todos foram destruídos, mas os que estavam na arca foram salvos. Os que estavam fora da arca representa os que não vão subir no arrebatamento e aqueles que não quiseram receber a mensagem da salvação em suas vidas, ou seja, o mundo. E o dilúvio representa o quê? O juízo de Deus que vai um dia vir a cair sobre esta terra. Muita gente, quando se fala do arrebatamento da igreja, pensa só no período da grande tribulação, na perseguição do anticristo e tudo mais. Será um período terrível, que a Bíblia fala que serão dias terríveis. Mas o pior do período da grande tribulação não é tanto a perseguição do anticristo, que vai ser sim terrível, mas muito mais terrível será a ira de Deus que vai cair sobre esta terra. Mas aqueles que estão com as suas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Aleluia. Então, só para nós entrarmos na palavra, eu quero ler 3 textos antes de nós entrarmos em Apocalipse. Eu vou ler 2 no livro de Isaías e vou ler 1 no livro de 2 Pedro. Primeiro vamos começar em Isaías, no capítulo 65. A Bíblia que eu estou usando, ela é na linguagem de hoje, então algumas palavras vão estar um pouco diferentes da tradução dos irmãos, mas o importante é você acompanhar na sua Bíblia, independente da tradução. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo de número 65, a Bíblia diz, Isaías capítulo 65, é tão tremendo esse texto que eu vou ler, que está a partir do versículo no versículo 17, que acima disso, na minha Bíblia tem o título, um novo céu e uma nova terra. Então observe que é no Antigo Testamento que está falando sobre algo que é citado no Novo Testamento. Isaías capítulo 65, versículo 17, está escrito assim:
porque estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém se lembrará dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nenhum barulho de choro, nem grito, nem aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Não é que Deus está dizendo que alguém vai morrer, ali não vai ter morte. Ele está dizendo comparado com os dias de hoje. Porque uma pessoa viver até 100 anos, hoje em dia é praticamente impossível uma pessoa viver assim. Mas vai dizer que uma pessoa que viver 100 anos é como se fosse uma criança. Quer dizer, é como se estivesse começando a vida, porque ali não haverá mais morte. Quer dizer, a vida será eterna. Então, uma pessoa de 100 anos é como se fosse uma criança. É o que a Bíblia está nos dizendo. Então veja que tremendo a Bíblia está dizendo aqui no versículo 17 novamente: porque eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido e ninguém se lembrará mais dele. Uma das maiores alegrias, irmãos, de quando nós chegarmos no céu um dia, na vida eterna, na salvação eterna da nossa alma, é porque nós não vamos nos lembrar dos sofrimentos aqui da terra. Nós não vamos nos lembrar dos dias difíceis que passamos aqui, das lutas, das dificuldades, das provas, de tudo de ruim, irmãos. Tudo isso ficará no passado, será apagado da nossa mente para sempre. Então imagina que alegria você está num lugar em plena paz, sem preocupações, sem dores, sem pensamentos contrários. A sua mente está em paz, a sua vida está em paz, porque Jesus, o Deus da paz, vai estar conosco eternamente. Aleluia. Isso está no capítulo 65 de Isaías, que nós lemos dos versículos 17 ao versículo 20. Quando nós chegamos no capítulo 66 de Isaías, nós lemos assim no versículo Isaías capítulo 66, no versículo de número 22 e versículo 23. Isaías capítulo 66, versículo 22 e versículo 23. O Senhor Deus diz: assim como um novo céu e uma nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durará o nome de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Aleluia. Eu vou ler novamente. O Senhor Deus diz: assim como um novo céu e uma nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Ou seja, nós teremos uma vida eterna. Aleluia. Essa é uma mensagem, irmãos, que ela não é muito hoje pregada. Você vê muitas pessoas só preocupadas em falar de prosperidade em muitas igrejas, só falar de riqueza, de dinheiro, só falar de diversas outras coisas, mas são poucos os que ainda estão pregando, e nós podemos até contar nos dedos os pregadores, as igrejas, aqueles que estão preocupados realmente em falar sobre Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta, sobre a salvação. Aleluia. E o texto está dizendo: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar. É o começo do versículo 22. E quem está dizendo isso não é Isaías, porque na Bíblia, quando nós vemos a expressão o Senhor Deus diz, ou assim diz o Senhor, não é o autor que está escrevendo com a palavra dele,
É lógico que o livro de Isaías, escrito por Isaías, pelo profeta Isaías, assim como a carta do apóstolo Pedro, escrita por Pedro, a de João, escrita por João, a de Lucas, que foi escrita pelo evangelista Lucas, que também escreveu o livro de Atos. Ou seja, cada texto da Bíblia tem o seu autor, e muitas vezes palavras que eles colocaram, que Deus entregou a eles, não veio da boca deles, mas veio de inspiração de Deus. Mas quando a Bíblia fala assim diz o Senhor, ou o Senhor Deus diz, como está na minha tradução, quer dizer, é uma palavra que não veio da boca de Isaías, mas ela veio da boca do próprio Deus. E o Deus está dizendo, Todo-Poderoso: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar. Então existe algo criado por Deus. Eu não vou ler esse texto, mas foi Jesus que falou no livro de João, que ele falou: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus falou: eu vou estar lá, e vocês também estarão comigo. É claro que não são todos aqueles que estarão com Deus, eu falei isso no início da palavra, mas aqueles que tiveram uma vida transformada. Eu não vou ler, mas a Bíblia diz, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, se eu não me engano, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa que está em Jesus, ela é uma nova pessoa, ela é uma nova, ela não tem mais aqueles vícios do passado, ela já se libertou dos vícios, ela já se libertou dos palavrões, ela já se libertou dos xingamentos, ela já se libertou de tudo aquilo que ela fazia que não agradava a Deus. Ela mudou completamente, e hoje verdadeiramente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa convertida, é uma pessoa salva. A pessoa olha para ele e fala: nossa, você nem parece aquela pessoa que era antes, que era assim, desse jeito, que brigava por tudo, que discutia por tudo e tal. Hoje eu vejo você feliz, sorridente, alegre. O que aconteceu com a sua vida? Aí você pode dizer: é porque eu encontrei Jesus, e Jesus me mudou, Jesus me transformou, Jesus me fez ser uma nova pessoa. Então é essa nova pessoa que Jesus fez de você que fará que você um dia herde o céu. Agora, irmãos, temos que observar uma coisa interessante: nenhum de nós merece o céu. Se qualquer um de nós bater no peito e dizer: eu mereço ir para lá, eu mereço estar lá, nós vamos estar pecando e mentindo, porque nenhum de nós merece. Todos somos falhos, todos somos pecadores. Aí você vai dizer: então como é que eu vou para o céu se eu não mereço? Nós iremos para o céu porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus nos permite um dia chegar lá. O que é a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é: eu mereço o mal, eu mereço o inferno, eu mereço a perdição eterna por ser falho e pecador, mas o sangue de Jesus lavou a minha vida, transformou a minha vida, e aquilo que eu merecia receber, a condenação que eu merecia receber, eu não receberei mais, porque Jesus pagou o preço na cruz pela minha salvação. Aleluia. Isso é a misericórdia de Deus. E a graça de Deus? A graça, meus irmãos, é o oposto da misericórdia. Se a misericórdia é: eu mereço, mas eu não recebo, a graça é: Deus me dá sem eu merecer. Aleluia. A misericórdia é: eu mereço ir para o inferno, eu mereço sofrer por ser falho e pecador, mas Jesus, pelo seu grande amor, me perdoou, te perdoou, me transformou, te transformou, fez da gente uma nova pessoa em Jesus, e nós vamos para o céu pela graça, pela misericórdia de Deus. A graça é: nós não merecemos estar lá, porque nós somos falhos e pecadores, mas Deus, mesmo sem nós merecermos, Ele nos ama tanto que nos dará o direito de chegar lá um dia. Aleluia. Pelo seu grande amor. Então a graça quer dizer: não merecemos, mas mesmo sem merecer, Deus, Ele nos dá o direito à vida eterna. Aleluia. E ele fala aqui no versículo 22, o Senhor Deus diz: assim como o novo céu e uma nova terra que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês. Durarão
para sempre. Então o que Deus falar na eternidade durará para sempre. O texto fala: os seus nomes durarão para sempre. E o mais importante, mais até interessante desse texto, ao final dele, quando diz: e vocês sempre terão descendentes. Ou seja, aqueles, os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos que já partiram dessa terra, que já faleceram, que já partiram para a glória, estão lá com Jesus agora. E um dia nos encontraremos de novo com essas pessoas e viveremos eternamente. Imagina que alegria você chegar lá e reencontrar um irmão, reencontrar o pastor, reencontrar os irmãos da igreja, reencontrar aquelas pessoas que você viveu aqui na terra, que você passou lutas, passou dificuldades, mas estiveram firmes no propósito com Deus, e quando chegar lá na vida eterna, estava aquela pessoa para você poder abraçar, dizer: que legal, nós perseveramos e chegamos aqui para a glória de Deus, e eternamente viveremos ao lado de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O versículo 23, só para completar a leitura de Isaías capítulo 66, o versículo 23 também diz: e em todas as festas de lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. O que quer dizer festa de lua nova e todos os sábados? Quer dizer todos os dias, de um dia para o outro, de uma lua para o outro, de uma semana para outra, todos os dias nós viveremos para servir e adorar a Deus. Aleluia. Se aqui na terra, se aqui no culto nós tiramos momentos para adorar a Deus, como adoramos pelo louvor, como adoramos na oração, como nós dizemos: Jesus, nós te amamos, te adoramos, lá na eternidade nós teremos sim momentos para adorar a Deus. Aleluia. Porque o céu não é só para reencontrar amigos, parentes e família salvo, mas é para encontrar Jesus. Aleluia. É para estar ao lado de Jesus. Aleluia. É para dizer: Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo céu que o Senhor preparou para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. É para adorar a Jesus. Louvado é o nome de Jesus para sempre. Bendito é o nome do Senhor, que reina para todos sempre. Aleluia. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e está aqui para nos abençoar esta noite. Glória a Deus. O segundo texto que eu quero ler antes de nós entrarmos em Apocalipse para finalizar, está no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3. No Novo Testamento agora. 2 Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 3. E importante, irmãos, nós lemos 2 Pedro, capítulo 3, que ele mostra muitos sinais que apontam para a volta de Jesus, assim como outros textos da Bíblia. Se nós estudarmos o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Evangelho de Mateus no capítulo 24, 25, o livro de Lucas, se não me engano, no capítulo 21, e diversos outros textos da Bíblia, além de Apocalipse, é claro, 1 e 2 Tessalonicenses, todos esses que eu citei aqui e diversos outros textos da Bíblia mostram sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas observe o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 1. 2 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz assim: 2 Pedro 3, 1. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem destas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Versículo 3. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir e não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que já era desde a criação do mundo. Veja que interessante. Esse versículo foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E ele fala exatamente o que está acontecendo hoje. Quando a gente prega sobre a volta de Jesus, é igual, uma vez, pastor, já aconteceu isso comigo já, por incrível que pareça. Eu prego a palavra de Deus já há quase 20 anos que eu prego a palavra de Deus.
E eu sempre preguei sobre a volta de Jesus. Nunca fui influenciado por modinha, porque quando chegou a época da pandemia, eu fiquei vendo na internet, em rede social, um monte de gente falando de volta de Jesus, ou o sinal da volta de Jesus, aquilo outro, mas só por modinha, sabe? Porque eu vi coisas ruins acontecendo, e no mundo é assim, viu coisa ruim acontecendo, Jesus está voltando, não é verdade? Ou aconteceu uma coisa ruim, a pessoa leva logo para o lado da volta de Jesus. Realmente, é verdade. Mas muitos só pregam isso por causa do momento. Já eu não. Já há quase 20 anos atrás eu já pregava sobre esse assunto da volta de Jesus. Sempre preguei sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Quem me conhece, que já me viu pregando, eu sempre falei sobre isso. Tanto é que às vezes que eu vim aqui na igreja, sempre falo sobre esse mesmo assunto. Sempre falo sobre arrebatamento e volta de Jesus. Mas aí um dia, pastor, uma pessoa chegou para mim e falou: ó, essa mensagem aí de arrebatamento, volta de Jesus, não é uma mensagem interessante para se pregar, não. O povo quer ouvir palavras de bênção. Essa aí não é uma palavra para se pregar nos dias de hoje. Por quê? Porque achava que falar da volta de Jesus era meio que uma perda de tempo falar sobre isso. O importante é pregar a bênção. O importante é pregar. Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. É claro que isso é bíblico. Você pode pregar isso, não tem problema nenhum. Eu prego também sobre isso. Eu prego sobre bênção, eu prego sobre vitória, eu prego sobre um Deus que cura, sobre um Deus que prospera. Lembrando que prosperidade não é riqueza, igual a galera ensina aí fora. Porque quando se fala de prosperidade, a pessoa pensa: vou ficar rico, vou para a igreja. Igual a gente vê muitas pessoas falando: ah, não, porque e tal, eu dei isso, aí depois eu ganhei um carro, ganhei uma casa. Tudo conversa fiada, não existe isso não, meu irmão. A gente só consegue as coisas trabalhando, correndo atrás, se esforçando. Então o que quer dizer prosperidade à luz da Bíblia? Prosperidade à luz da Bíblia nada mais é do que o seguinte: ausência de necessidade. O que quer dizer isso? Se nós estamos precisando de alguma coisa e nós buscamos a Deus, Deus vai preparar o que nós precisamos. Isso é prosperidade. Não quer dizer que você vai ficar rico. Porque se você for na ilusão de buscar a Deus, de ir numa igreja para ficar rico e milionário, você vai se decepcionar a sua vida inteira, que isso nunca vai acontecer. Porque se nós falarmos que prosperidade está ligado a dinheiro, então eu posso falar que um monte de gente que nunca pisou o pé na igreja, que nunca foi para a igreja e é rico. As pessoas mais ricas do mundo nunca foram numa igreja evangélica. E servem a Deus? Não. E temem a Deus? Também não. E são ricos por quê? Porque trabalharam, porque herdaram dinheiro, porque correram atrás, enfim. Então não tem ligação prosperidade com riqueza. Prosperidade nada mais é do que ausência de necessidade. Nós podemos ter uma vida simples, podemos ser simples e sermos prósperos. Por exemplo, todos nós que estamos aqui hoje somos pessoas simples. Estamos num bairro simples, nós vivemos uma vida simples. E Deus não tem cuidado de cada um de nós? Deus não tem trabalhado em nossa vida? Deus não tem preparado o que nós precisamos? Passamos por algumas lutas, como dizem aí, passamos por alguns perrengues, algumas dificuldades, mas cada dia nós vencemos em nome de Jesus. Deus tem sido fiel em nossa vida, Deus tem trabalhado, Deus não tem deixado faltar o alimento, o dinheiro para pagar uma conta de água, o dinheiro para pagar uma conta de luz. Às vezes pode até faltar algum dinheiro, mas Deus dá um jeito, prepara alguém para nos abençoar. Enfim, Deus tem os seus modos de trabalhar. Isso é a verdadeira prosperidade. É Deus cuidar de cada um de nós. Mas aí aquele irmão chegou para mim e falou: não, essa mensagem de volta de Jesus não é uma mensagem interessante de se pregar nos dias de hoje não, né? Mas aí quando chegou a época da pandemia, esse aí que falou de mim era um dos que estava mais pregando sobre a volta de Jesus. Quer dizer, só por causa da modinha, né? Só por causa da modinha. Se não tivesse a pandemia, nunca ia falar da volta de Jesus, né? E há quase 20 anos estou pregando isso, né? Mas o texto, irmãos, que eu li aqui na palavra está dizendo exatamente isso. Está dizendo exatamente isso. Que as pessoas zombavam daqueles que esperavam a volta de Jesus. Eu vou ler de novo, porque eu expliquei tanta coisa, talvez você não até esqueceu o versículo, mas eu vou ler de novo. É 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 3. 2 Pedro 3:3. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens. Quando a Bíblia fala homem, não quer dizer só homem, sexo masculino. Homem, mulher, jovem, pessoas, né? Que é a forma da Bíblia usar, né? Dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, igual aquela pessoa zombou de mim, né? Dizendo: ele prometeu vir e não foi? Onde ele está?
os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Ou seja, naquela época, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, os apóstolos, os discípulos de Jesus, homens e mulheres, crentes, servos do Senhor, falavam: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o arrebatamento acontecerá, Jesus virá nas nuvens para buscar o seu povo. E sabe o que eles falavam? Por que você está falando isso? Desde que eu era pequenininho eu escuto falar da volta de Jesus e até agora não aconteceu. Cadê ele? Ele falou que ia vir, por que não veio até agora? O mundo zomba da palavra de Deus, o mundo despreza a palavra de Deus, o mundo não quer saber da palavra de Deus. Nós falamos de Jesus, pregamos e falamos da volta de Jesus, as pessoas chamam a gente de louco, de doido, que vivem uma fantasia. As pessoas não entendem, sabe por quê? Porque eles não entendem os mistérios de Deus. Por isso que é uma palavra mistério. Mistério quer dizer, não é revelado para todo mundo não, é revelado só para quem Deus escolheu, é só para quem Deus chamou. O que o mundo não entende lá fora, aqui dentro nós entendemos, nós guardamos no coração e nós esperamos Jesus voltar um dia para buscar a sua igreja. Aleluia. Então as pessoas podem dizer que isso não existe, que isso não vai acontecer, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma. O mundo pensa assim, mas a Bíblia fala, ele vai voltar. Então, igreja, vamos nos preparar, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Continuando, versículo 4, estou lendo 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. E dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que já é desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem de propósito, porque há muito tempo Deus deu uma ordem. Os céus e a terra que foram criados, esquecem que a terra foi formada da água, no meio da água, e também pela água do dilúvio, e o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídas pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Aí, irmãos, às vezes eu fico vendo no mundo mostrando assim, você já deve ter visto isso no jornal, na televisão, né? Olha, o meteoro pode ser que ele venha colidir com a Terra no ano 2000 não sei quanto. Talvez o meteoro de nome tal pode cair sobre a Terra. Eu dou risada quando vejo essas coisas. Sabe por quê, irmãos? O mundo nunca vai acabar. Esse negócio de fim do mundo é uma mentira. O mundo nunca vai acabar. Não acredite nisso. O mundo nunca vai acabar. Esse negócio de que o mundo vai ser destruído por um terremoto, o mundo vai ser destruído porque vai cair um meteoro na Terra e a Terra vai explodir e tal, igual foi no Big Bang. Isso aí não existe, isso é tudo mentira, tudo invenção. O mundo nunca vai acabar. O que a Bíblia diz que vai acontecer, nós acabamos de ler. Essa terra será transformada pelo fogo. Por exemplo, no começo da palavra eu falei de Noé. Na época de Noé, o pecado se arrastou tanto pela humanidade que Deus enviou o dilúvio para começar de novo a ordem de Deus, para começar de novo uma terra de paz. Então Deus destruiu os pecadores, Deus ajustou o mundo através do dilúvio. O dilúvio foi para purificar a terra pela água. O que a Bíblia diz que vai acontecer no futuro é que a terra será purificada não mais pela água, mas pelo fogo. Tanto é que uma semana atrás, né? Porque no dia que choveu, aqui na cidade choveu, foi de madrugada, né? E não tem como ver arco-íris à noite, né? A gente só vê arco-íris de dia. Mas na semana passada, quando começou aquela tempestade que deu aqui na cidade uns dias atrás, eu olhei para o céu e até fiz uma foto bonita de um arco-íris que saiu, que apareceu nas nuvens. A Bíblia fala que toda vez que a gente vê um arco-íris no céu, é um sinal que Deus deixou para mostrar que nunca mais vai destruir a terra pela água. Que depois do dilúvio, Deus falou que Deus colocou um arco-íris no céu e falou: ó, Noé, isso aqui é um sinal da minha aliança com vocês, que não tornarei a destruir a terra com água. Ou seja, quando a gente vê um arco-íris no céu, não foi a ciência, não foi a biologia, como a ciência quer dizer, que as moléculas formam os arco-íris e tal. Não, é Deus que faz o arco-íris aparecer no céu, para mostrar para nós: não vou destruir a terra pela água nunca mais. Aleluia. Então é Deus que faz aparecer o arco-íris. O arco-íris mostra que Deus purificou a terra no passado. Mas como este mundo está cheio de pecado hoje,
muitos lugares de pecado, muitas pessoas pecaminosas, o futuro da humanidade, essa terra será transformada pelo fogo, porque o fogo também purifica. Por exemplo, quando a pessoa vai, por exemplo, fazer uma aliança, fazer um anel, fazer uma joia, o ourives, né, que é a pessoa que trabalha com isso, pega aquela joia, prepara o fogo, coloca numa temperatura muito alta, até aquilo formar a aliança. Através do fogo vem a aliança. Por exemplo, esse microfone aqui que eu estou segurando, ele é de um material metálico. Para se fazer esse formato aqui, foi feito pelo fogo. Isso aqui não é um humano que pega e amassa para ficar assim direitinho. Isso aqui é feito pelo fogo. Este altar de madeira foi feito pelas mãos humanas, não foi feito usando fogo. Mas o que é de metal, o microfone e, por exemplo, as mesas aqui da cadeira de metal, aparelhos metálicos, são moldados pelo fogo. Ou seja, o fogo de Deus que virá sobre a terra no futuro vai ser para transformar o mundo para algo melhor, aleluia. Só que neste mundo melhor que Deus vai criar no futuro, eu já vou terminar, não vou me estender aqui mais, mas este mundo que Deus vai preparar no futuro será apenas para os salvos. Serão apenas para aqueles que serão arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Então, observe o que o texto está dizendo aqui. Novamente, versículo de número 7. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídas pelo fogo, e estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Então, no dia do julgamento, o mundo será destruído, mas os salvos serão guardados. Versículo 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora para fazer o que promete, como alguns outros pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas quer que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. Lembra que eu falei que o fogo vai transformar a terra? A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Então Deus vai derrubar tudo aquilo que não agrada a Ele. Tudo será destruído para quê? Para Deus fazer uma nova terra. Agora observe o versículo 11. Sabendo tudo isso que vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Aleluia. Pedro deu toda essa explicação para dizer: o fogo transformará a terra, Deus transformará a terra para que nós possamos viver nela para sempre, um novo céu e uma nova terra. E para finalizar, agora vamos à última página da Bíblia. Qual é a última página da Bíblia? Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 é a última página da Bíblia. Mas, antes de ler o capítulo 22, vamos ler o capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1. É até fácil de achar. É só abrir na última página da Bíblia e voltar. O novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21. Diz assim a Bíblia no versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecem e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, e vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e ele será o Deus deles. Observe bem a expressão que ele diz. Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles. É o meio do versículo 3. Sabe o que ele está dizendo? Nesse novo céu, nessa nova terra,
Deus vai morar com a gente, aleluia. Lembra que eu falei no começo da palavra que nós vamos nos reencontrar com quem nós conhecemos aqui na terra, que partiram para Jesus, que já faleceram um dia, que já estão com o Senhor na eternidade, e nós nos reencontraremos com eles lá? Pois lá na eternidade não vai ser só os parentes, só os amigos que vão estar conosco na vida eterna. É o próprio Deus que vai estar lá, é Jesus que vai estar lá, é o Espírito Santo que vai estar lá, é os anjos que vão estar lá, serão os apóstolos, será Abraão, Isaac e Jacó, serão os profetas e profetisas da Bíblia, serão os homens e mulheres do passado. Deus e o seu povo estará naquela nova terra, aleluia. Versículo 4, Apocalipse capítulo 21. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei a água de beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, eles serão os meus filhos. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 9, para avançar na leitura. E um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venham, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva e a esposa do Cordeiro? Nós, a igreja do Senhor, aleluia. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande, muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como um cristal. O versículo 12, 13, 14 vai falar das características da cidade, vai falar dos muros, das pedras. Então vou pular essa parte da leitura. Versículo de número 15. E o anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à largura. E o anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. Então imagina o tamanho dessa cidade, gigantesca demais. O seu comprimento e largura e altura eram iguais. O texto, na tradução que eu estou usando, é interessante que ele fala certinho a tradução, né? A medição. 2.200 quilômetros. Um quadrado de 2.200 quilômetros é a cidade da Nova Jerusalém. Ou seja, nós imaginamos que nós vamos viver para sempre no céu, lá em cima, mas não. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai sair do céu, ela vai entrar aqui na terra. Então será aqui na terra a nossa morada eterna, onde nós viveremos para sempre com o Senhor, será aqui. Primeiro 1000 anos no paraíso que Deus vai fazer na terra, e depois eternamente com o Senhor, aleluia. Avançando na leitura para caminhar para o final, que eu só vou terminar agora lendo, vamos até o versículo 22, Apocalipse 21, 22. Não vi templo nenhum na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, eu estou lendo rápido para ganhar tempo, tá? Não precisa de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus brilhava sobre ela, e o Cordeiro e o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, os reis da terra vão trazer as suas riquezas. Lembra do que eu li lá no Isaías, no capítulo 66? Que nós iremos de uma lua nova, de um sábado a outro, e adorar o Senhor. Lembra que nós lemos isso no começo da palavra? O texto está dizendo aqui: os reis levarão riqueza até Deus. Ou seja, observe então que o Antigo Testamento com o Novo Testamento estão unidos na mesma concordância. Mas aí, se você observa cada palavra que eu estou dizendo na pregação, você pode ver que lá no versículo de Isaías capítulo 66 falava do templo. Vou até ler de novo, não precisa abrir não, só escute. Isaías capítulo 66, versículo 23 de novo. E em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo, na casa de Deus. O texto fala então que eles iam adorar no
templo, na casa de Deus. Mas o versículo 22 de Apocalipse 21 diz: não vi templo na cidade. Aí você vai dizer, o texto fala que eles vão ao templo, no outro fala que não tem templo, então aqui há uma discordância, não estão em concordância a palavra? Não, temos que ler a Bíblia com sabedoria. Se você ler o texto e prestar atenção na minha leitura, o texto fala que Deus estará lá. O que é a igreja? O que é a casa de Deus? É aonde Deus habita, aonde Deus mora, aonde Deus age, aonde Deus está. Hoje, aqui nos dias de hoje, ninguém vê Deus, nunca vi Jesus, ninguém aqui nunca viu Jesus, ninguém sabe como Jesus ele é. Mas irmãos, nós sabemos que Jesus existe, sabemos que Jesus é real, sabemos que Jesus é verdadeiro. Nós não podemos ver, mas podemos sentir através do Espírito Santo. Então aqui na igreja estamos adorando ao Deus que nós não vemos, mas sabemos que Ele é real. Lá na eternidade, com o Senhor na Nova Jerusalém, Deus estará pessoalmente presente, Jesus estará pessoalmente presente, o Espírito Santo estará pessoalmente presente, ou seja, nós veremos Deus. Ou seja, igreja é onde Deus habita, lá Deus vai habitar, ou seja, na cidade santa, o verdadeiro templo será lá, porque Deus habitará lá para sempre. Não estou dizendo que a igreja não tem valor, eu não falei isso. Eu estou dizendo que hoje estamos na igreja cultuando a Deus que nós não vemos, mas um dia estaremos diante do Senhor que nós o veremos. Ou seja, não vemos hoje, mas Ele é real, e lá na eternidade viveremos com Ele, porque Ele é real. Então o templo aqui representa aonde Deus está. Para concordar com o que eu estou dizendo, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6, que Deus fala que nós somos a casa de Deus, aonde Deus mora. Ou seja, Deus mora em nós, Deus habita em nós. E lá na Nova Jerusalém não será apenas uma habitação interna, mas será uma habitação externa. Deus vai estar lá presente conosco eternamente. Aleluia. Então esse templo aqui representa onde Deus está, não uma igreja física como nós entendemos que nós temos que cultuar. É importante cultuar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 versículo 25 que nós não podemos deixar a igreja, não podemos sair da igreja. Hebreus 10, 25 fala que nós não podemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, esquecendo que Jesus vai voltar. Muitos têm se afastado, muitos têm se desviado da igreja, esquecendo que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para levar os que estiverem na igreja. Hoje é importante ter igreja, é importante congregar na igreja, é importante visitar a igreja. Nós somos a igreja, mas nós congregamos na igreja. Mas lá na Nova Jerusalém não vai mais haver igreja, porque a igreja será o próprio Jesus pessoalmente, fisicamente, literalmente falando. Aleluia. Para avançar a leitura, vamos ao capítulo 22. E agora eu só leio e termino mesmo. Apocalipse 22. Que o assunto é tão longo, né, pastor, para falar sobre o céu, que se deixar, a gente fica aqui 3 horas falando, aleluia, sobre esse assunto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E o anjo também me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono do cordeiro. Até lembro daquele louvor, né, do além do rio azul, né? E do cordeiro, versículo 2. E o que passa no meio da rua principal da cidade, em cada rio estava a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano. Isso é uma por mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. Está vendo a sua tradução? Está saúde para as nações. Por quê? Porque na vida eterna nunca mais vai haver pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas com problemas de saúde. Nunca mais vai haver doença nenhuma. Nós nunca mais precisaremos ir para o posto pegar medicamento, nunca mais precisaremos ir num posto de socorro, em hospital, nada. A nossa saúde será perfeita para a glória de Deus, aleluia. Versículo de número 4, versículo 3. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo de maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro está nas cidades, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, na sua testa terá escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, nem precisarão mais de luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Irmão, a presença de Jesus é tão real
que além de estar presente substituindo as igrejas que existem hoje, lá na eternidade não vai ter mais sol, não vai ter mais lâmpada nenhuma em casa. A glória de Deus vai irradiar energia para todo lugar. Sabe qual vai ser a energia que vai sustentar a cidade de Nova Jerusalém? Não vai ser Enel, não vai ser nenhuma companhia de luz que existe nos dias de hoje. Será o poder de Deus que será a energia daquela cidade. Aleluia. Versículo de número 6. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus dá o seu espírito aos seus profetas e enviou o anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer. Escutem, diz Jesus, eis que venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dar a cada um de acordo com o que tem feito. Então Jesus tem uma recompensa para cada um de nós, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes das pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 16. Eu estou lendo assim para avançar, pulando alguns versículos. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Nas igrejas. Então, é importante pregar hoje nas igrejas. Aleluia. Porque tem uma onda aí, pastor, as pessoas dizem: eu sou a igreja, eu não preciso congregar em lugar nenhum. Eu sou a igreja. Quer dizer, os desigrejados, né, que falam que eu sou a igreja, eu não preciso congregar. Não, temos que congregar. É importante congregar. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga também: venha. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida. Versículo 20 para terminar. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Aleluia. Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Estejamos preparados, meus irmãos. Estejamos com a nossa vida preparada. Vamos orar a Deus para pedir perdão pelos pecados. Vamos buscar o Senhor, falar: Senhor, tira de mim algo que não te agrada. Tira de mim algo, Senhor, que está tirando o Senhor da tua presença, que está tirando o Senhor de mim. Senhor, eu estou me esfriando na fé. Senhor, fortaleça a minha vida para estar mais firme com o Senhor. Aleluia, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de buscarmos a presença do Senhor, é tempo de buscar, porque Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, estejamos preparados para a sua volta, amém? Dê um aplauso a Jesus esta noite com alegria, e Jesus voltará para buscar a sua igreja, aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, ao amado pastor e aos irmãos, e sempre lembrando, e sempre pregando essa mensagem: Jesus voltará, glória a Deus.